Bom dia. Como estão? Felizes, bem dispostos, cheios da força do Senhor? Amém. Semana maravilhosa em que nós temos muito para agradecer. Eu, particularmente, tenho muito para agradecer a Deus. Acredito que você também tem muito para agradecer a Deus. Em particular, na sexta-feira, enquanto nós estávamos tendo nosso pequeno grupo dos jovens, e nós conversamos ali sobre um tema que os jovens se interessaram muito, muito. Você via a empolgação no olhar dos jovens. Os jovens não paravam quietos na cadeira, eles estavam indo para um lado, indo para o outro, levantavam, sentavam. O tema era as nossas decisões, como tomar decisões sábias. E os jovens, interessados em saber como fazer a vontade de Deus, eles estavam inflamados, o coração em chama. E eu olhando aquilo, eu fiquei maravilhado. Eu falei, meu Deus do céu. Saímos para a pizzaria e na pizzaria os jovens estavam conversando ainda sobre Bíblia. Eles ainda estavam falando, não, mas e Deus aquilo, e Murilo já estava, não, está escrito assim em tal lugar, mas eu não sei aonde, mas está escrito. Eu não sei, mas eu sei que está escrito. Ele estava lá batalhando pela fé. E olhando aquilo, eu falei, meu Deus, olha só a chama que acendeu nesses jovens. Até Joel estava lá na sala, não, porque eu acredito assim, eu acho aquilo. E os jovens inflamados com a chama no coração. E eu quero compartilhar dessa ideia que nós conversamos na sexta-feira, e essa mesma chama que inflamou o coração dos jovens. É o meu desejo, essa manhã, que essa mesma energia, essa mesma alegria, esse mesmo renovo chegue ao seu coração. Todos nós temos a curiosidade de saber qual caminho correto em determinada situação devemos tomar. Qual emprego escolher? Qual carreira seguir? Qual faculdade entrar? Qual curso eu devo escolher? Sempre nós estamos tentando encontrar a melhor opção. E o motor é o quê? Aquilo que vai nos trazer a felicidade. Se nós sequer pensarmos que aquilo seria uma possível decepção, angústia, com todas as nossas forças, nós faríamos o possível para evitarmos esse encontro. Então todos nós temos a curiosidade de saber qual caminho, qual é a vontade de Deus para mim nessa situação. Eu, querendo compartilhar uma história interessantíssima com os irmãos, eu lembro-me de um poeta grego, Homero, e Homero escreveu a Odisseia. Na Odisseia ele narra a história fictícia de Ulisses. E Ulisses era rei em Ítaca. Ítaca era uma terra verdejante. E Ulisses era feliz em Ítaca. Ulisses um dia foi convocado para a guerra. Guerra em Troia. O motivo da guerra? Porque um príncipe, o belo príncipe de Troia, seduziu impiedosamente a mulher do rei de Esparta, Menelau. Menelau, ferido, declarou guerra contra os troianos e convocou todos os gregos a participarem com ele na guerra contra os troianos. E Ulisses foi um dos convocados. Mas Ulisses não queria participar da guerra. O Ulisses era feliz em Ítaca. Ele estava com a sua esposa Penélope. Ele estava com o seu filho Telêmaco. Ele era um homem completo. Mas ele foi para Ítaca, convocado pelo rei. E ele foi para Troia. Em Troia ele passa 10 anos. 10 anos. E Ulisses, como você bem sabe, é o autor da ideia
do cavalo de Troia. Os gregos estavam perdendo a guerra. E ele teve a brilhante ideia de construir um cavalo e dar de presente aos troianos. Mas Ulisses fez uma besteira muito grande. Na guerra, ele fura o olho de um filho de um homem muito importante. E o homem só tinha um olho. Isso que é o problema. Ele tirou tudo que o cara tinha. E esse superior, o pai desse homem, decide castigar Ulisses, infernizar a vida de Ulisses. E ele acrescenta mais 10 anos na vida de Ulisses, no retorno para sua casa, Ítaca. E um castigo vem sobre a vida de Ulisses, só que 7 anos desse castigo ele passa numa ilha de Calipso. E quando você lê a história, você chega nessa parte e você fala, não é possível que isso seja um castigo, porque Calipso era uma mulher esplêndida, maravilhosa. E ela tinha mulheres ali que serviam ela. E Ulisses está naquela ilha, naquela espécie de castigo. Era tudo o que Ulisses queria. Mas mesmo assim, Ulisses não estava satisfeito naquele lugar. Ele sentia saudade de Ítaca, ele sentia saudade da sua esposa, ele sentia saudade do seu filho. Ele sentia saudade do papel que ele desenvolvia na sua terra. E toda noite ele ia para as praias chorar. Até que um superior chega para Calipso e fala, olha, você vai soltar Ulisses. E Ulisses, com aquele alvará, a mulher chega para ele, Calipso fala, olha, eu vou ter que te soltar, camarada. Mas é o seguinte, eu gostei muito de você. Você é um cara apetecível. Eu gostei demais de você, cara. E eu vou te fazer uma proposta. Se você ficar comigo, eu vou te dar a vida eterna. E não somente a vida eterna. Porque não adianta de nada você ter a vida eterna e se degradando, murchando, vegetando, até chegar num estágio inapropriado para o uso. E ela fala, não vou te dar somente a vida eterna, como também vou te dar a virilidade. Você vai ser sempre bonitão, sempre forte, sempre em forma. E a resposta de Ulisses a ela é a seguinte: mais vale um homem viver como homem do que viver num lugar ao qual não lhe pertence. E eu quero ler com você em Hebreus, capítulo 11, versículo 23, 29. Que diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tocando os egípcios, e foram tragados todos. Eu citei o versículo? Hebreus 11, 23, 29. Moisés, ele, como todos nós conhecemos a história de Moisés, Moisés teve que tomar decisões em sua vida, como todos nós temos que tomar. Mas qual foi o motor que norteou as decisões de Moisés? As decisões de Moisés estavam baseadas na fé.
Tanto que o autor dos Hebreus, ele fala que pela fé, desde que foi nascido, foi ocultado. Pela fé, ele saiu do Egito. Pela fé, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, as decisões de Moisés foram norteadas pela fé. E a vida, como nós já vimos, e como nós bem sabemos, é feita de decisões. Escolhas simples. Quando você se levantou hoje, você abriu o seu guarda-roupa e você teve que se decidir com qual roupa teria que vir. Provavelmente, talvez o melhor caminho a percorrer. E a vida é feita de escolhas das mais simples às mais complexas. E qual escolha nós vamos tomar? Depois de alguns anos depois de muito tempo, de muito novo, de muitas escolhas erradas, de muito quebrar a cara, de meus pais olharem sempre quando nós somos novos, né? Achamos que sabemos de tudo, achamos que podemos andar da melhor forma e nunca vamos se decepcionar, e quando nos decepcionamos e a vida deixa algumas marcas profundas, nós aprendemos a ouvir dos outros, aprendemos a ouvir os conselhos dos mais sábios e ver as melhores decisões que devemos tomar. Nós vamos aprendendo com a vida. Mas o que eu quero mostrar aqui nessa noite é que a vida de fé, uma vida vivendo por fé, é que deve nortear as nossas decisões. A maturidade cristã é a habilidade de nós tomarmos decisões sensatas e sábias. Decisões que agradam a Deus. Mas eu quero olhar com você o que Moisés rejeitou. Quais decisões Moisés tomou de rejeição? Em primeiro lugar, Moisés ele rejeitou o prestígio do mundo. No versículo 24, Moisés, nós podemos prestar bastante atenção na educação de Moisés. Moisés ele foi educado no palácio de Faraó. Educado na cultura egípcia. Mas ele também foi educado pela sua mãe e pelo seu pai hebreu. Então Moisés ele via duas culturas. Ele participou de dois ensinamentos. E agora, quando ele atinge os 40 anos de idade, a Bíblia diz que quando ele atingiu 40 anos de idade, ele teve que tomar a decisão. E é interessante nós observarmos que o autor ele dá ênfase na idade de Moisés. Ele fala, quando ele chegou aos 40 anos de idade, ele tomou essa decisão, para nós termos certeza que a decisão que ele tomou não foi uma decisão impulsiva, inconsequente, impensada. Ele raciocinou sobre a decisão dele, ele analisou a decisão dele, e quando ele estava na maturidade da vida, ele tomou a decisão. E essa decisão dele foi ele desprezar o prestígio do Egito. É interessante nós também observarmos que o autor dos Hebreus, ele não fala sobre as riquezas que tinha no Egito. Ele não fala a quantidade de riqueza que Moisés deixou, porque aquilo era irrelevante. O importante é ver que ele realmente negou aquilo porque ele tinha em vista algo muito maior do que as riquezas do Egito, que não valia nem a pena o autor aos Hebreus descrever, citar. E essas decisões de nós rejeitarmos o prestígio do mundo é o que faz nós sermos grandes diante de Deus. Observe que Jesus ele fala que João Batista era grande. Mas o mundo ele define alguém grande, alguém que tem um destaque, que tem uma posição maior do que outros, alguém que tem uma família rica, que seja rico, que tenha uma influência. São essas pessoas que o mundo caracteriza como grande. Mas Jesus ele caracteriza João Batista como grande, não porque ele era rico,
não porque ele vinha de uma família rica, não por nada, nenhuma característica dessa, Jesus usou para caracterizar João Batista como grande. Mas Jesus usou João Batista como exemplo, porque ele era uma pessoa que levava outras pessoas ao arrependimento. Ele era uma pessoa que estava fazendo a vontade de Deus. Ele era uma pessoa que estava ali para glorificar a Deus. Veja, João Batista ele não buscava o prestígio dos sacerdotes. Ele era totalmente o oposto. Ele se vestia diferente, ele falava diferente, ele vivia diferente. Veja, as suas decisões, elas têm pendido para o prestígio do mundo? Ou elas têm chegado mais próximo para o prestígio de Deus? Ainda hoje, como Moisés, nós participamos tanto da cultura cristã. No domingo nós viemos à igreja e nós aprendemos da palavra de Deus. Nós passamos na quarta-feira e nós aprendemos mais uma vez da palavra de Deus. Nós viemos na sexta-feira no pequeno grupo e nós aprendemos mais uma vez da palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo que nós aprendemos da palavra de Deus, nós vamos ao nosso trabalho e nós vemos a visão do mundo. Nós vamos para a escola e nós vemos mais uma vez a visão do mundo. Nós vamos para a faculdade e mais uma vez nós vemos da visão do mundo. Nós estamos com nossos amigos e mais uma vez nós vemos a visão do mundo. Ou seja, nós ainda como Moisés, vemos as duas coisas. Nós vemos a educação cristã e nós vemos a educação do mundo. Nós vemos o que a palavra de Deus diz e o que o mundo diz. Qual decisão você vai tomar? Porque quando você decide andar pela palavra de Deus, o mundo, ele vai te julgar como louco. Ele vai dizer que você é doido, ele vai dizer que você é antiquado. Ele vai dizer que você não se enquadra nesse tempo, que os seus valores são inadequados para o momento em que nós estamos vivendo. Veja, quando você decide honrar os seus pais, diferente de muitos jovens, quando você decide seguir a palavra de Deus, diferente de muitas pessoas, quando você decide ser diferente, você tem coragem e ousadia para expor a sua visão, a sua fé, mesmo custando o prestígio do mundo, mesmo o mundo não honrando você, Deus ele olha para você e caracteriza você como grande. Como alguém que não está andando como o mundo. Mas Moisés ele faz uma outra escolha maravilhosa. Ele despreza os prazeres do mundo. Imagina, irmão, ele chega no Egito e ele tem tudo a seu dispor. Ele tem a fama, ele tem a riqueza, ele tem um conforto. Ele tem os amigos, ele tem tudo. Mas o que ele prefere? Ele prefere estar com os escravos, com os hebreus. Ele prefere as chicotadas. Ele prefere o opróbrio. Ele prefere a vergonha. É uma decisão estranha, não é verdade? Se nós nos aproximamos daquilo que gostamos e nos afastamos daquilo que não gostamos, por que motivo Moisés escolheria sofrer? Por que motivo ele desprezaria os prazeres do Egito? Por que motivo ele desprezaria a fama? Por que motivo ele desprezaria a honra de ser chamado filho da filha de Faraó? Por qual motivo? Ele entendeu a promessa que Deus tinha para o povo. Ele entendeu a recompensa que Deus tinha para o povo. Ele compreendeu, irmãos, que o sofrimento é momentâneo, mas a glória é eterna. Ele entendeu que não vale a pena você estar em um lugar onde aquela felicidade é efêmera, aquela felicidade é temporal. Não vale a pena, mas é realmente importante você compreender, irmãos. Compreender que se você troca... Tá bonito, irmão? É realmente importante você compreender que Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Então, rejeitar os prazeres do mundo vai implicar perseguições.
rejeitar o mundo em momentos em que é mais favorável você ser honrado, porque todos nós gostamos dos elogios, irmãos. O nosso eu ama os elogios. Eu adoro quando o jovem chega para mim e fala: cara, você é o cara mais lindo que tem. Eu falo: é verdade. Adoro. Lá em Alverca, os homens me elogiam a todo momento. Eu só vou lá para ser elogiado. Mais nada. Mas, na verdade, nós temos que compreender que o que Deus tem para nós é muito melhor. E as nossas decisões não devem, em nenhum momento, titubear o prazer do mundo ou a glória de Deus. Esses dias eu estive conversando com um jovem, ele falou: cara, eu decidi confiar em Deus. Ele falou: nem em Deus, ele falou: eu decidi confiar no Pai. Eu falei: pô, da hora, mano, a palavra. Eu decidi confiar no Pai, mano. Eu vivi uma vida que eu não confiava, mas hoje eu decidi confiar no Pai. Eu falei: mano, caminho bom esse que você está seguindo, cara. Porque nós compreendemos, irmãos, que por mais que andar no caminho do mundo, os outros vão dizer, falar: esse cara é esperto, esse cara é bom, esse cara sabe o que está fazendo. O Salmo 1 diz que, como a palha, eles serão o quê? Espalhado. Então o pecado é prazeroso só por um momento. Nós podemos ver o caso de Davi. Davi não foi para a guerra. E Davi um dia está lá no seu terraço, no seu palácio. E ele olha pela janela do palácio. E ele olha uma mulher também formosa. Batseba, eu não falei a palavra. E ele desejou aquele prazer momentâneo. Mas nós vemos que o pecado trouxe consequências brutais para Davi. A sua família foi dilacerada, seus filhos, a sua vida não foi mais a mesma. Então nós podemos, olhe para a vida de Davi e só veja. Aquele homem tomou uma decisão. Ele decidiu aquele prazer momentâneo. Eu lembro de uma história que um pregador uma vez contou. Um jovem, na época da Segunda Guerra Mundial, acabou a Segunda Guerra Mundial, e um jovem andando pela rua conheceu uma outra jovem. E essa jovem evangelizou ele, mostrou o caminho da fé para ele. E aquele jovem começou a caminhar para a igreja junto com ela, começaram a frequentar os cultos juntos, começaram a participar das reuniões, dos estudos bíblicos juntos. E eles andavam tanto junto que era natural eles começarem a gostar um do outro. E depois já fizeram planos, noivaram e já estavam planejando o casamento. Compraram móveis, compraram a casa e compraram tudo. E um dia eles estão no culto e o líder de louvor olha e fala: olha, vamos louvar aqui a Deus hoje. E o louvor era basicamente isso: Senhor, eu entrego tudo a Ti, eu entrego minhas amizades, eu entrego meu tempo, eu entrego tudo, eu entrego a minha vida a Ti. E o líder mais uma vez falou: vamos cantar de novo, porque eu estou sentindo muita presença de Deus no local. E ele fecha os olhos e ele está de mãos dadas com a futura esposa dele. E naquele momento, quando ele está ali, ele está cantando: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Deus fala para ele: você me entrega tudo? E o louvor continua: eu entrego a minha casa. E Deus fala: olha, aquela casa que você comprou, venda. Deus fala: eu entrego aos meus amigos, seus amigos, eu quero seus amigos. Deus fala, e no louvor fala: Deus, eu entrego o meu tempo. Deus, eu quero o seu tempo, você vai ser integral para mim. Ele fala: Deus, eu entrego os meus sentimentos, os seus sentimentos, eu quero os seus sentimentos para mim. Deus falou: olha, não é da minha vontade que você se case agora. Você pode se casar, mas não é da minha vontade. A minha vontade é que você saia, vá estudar, e eu tenho uma obra muito grande contigo. Imagine aquele jovem agora. Que decisão ele toma? Difícil, não?
Mas aquele jovem, ele chegou no fim do culto e disse para ela, olha, eu tenho algo para falar com você, muito importante. Ela olha e fala, por que não disse antes? Não, porque até o culto eu não sabia. Como assim? Ela fala, bom, ele conta para ela, enquanto nós estávamos louvando aquele hino, e eu já cantei aquele hino, não sei quantas vezes, mas dessa vez foi diferente. E você sabe quando Deus fala é diferente. Esses dias os jovens perguntaram, como eu vou saber que Deus fala? É diferente. É diferente, você só sabe que é diferente. E aquele momento ele olha para ela e fala, olha, nós temos que adiar o nosso casamento. Não é da vontade de Deus agora. Ela era ser humana, ela se machucou, é claro. Mas Paulo disse que nós temos que suportar as aflições com paciência. Aquele jovem, ele foi para um curso seminário e ele foi um dos homens que fez um avivamento em uma das ilhas onde Deus tinha um plano com ele. Muitas das vezes Deus vai exigir de você decisões que vão te custar muita coisa. Decisões que não é da sua vontade, que às vezes vai contra a mão do mundo. Mas você vai ter que optar a vontade de Deus ou a minha. Agradar a Deus ou agradar a mim. Jesus Cristo, ele compreendeu desde pequeno que a missão dele era fazer a vontade do Pai. Eu já quero terminar. Moisés, ele não cedeu à pressão do mundo. Veja que no versículo 27, diz que Moisés não teve medo da fúria do rei. Ele não teve medo da fúria do rei. E o medo é uma das pressões mais difíceis de suportar. Mais difíceis de suportar. Em certas ocasiões, nós vemos na Bíblia heróis cedendo por causa do medo. Nós vemos Abraão com medo de morrer, mentindo, dizendo que Sara era sua irmã. Nós vemos Isaac fez o mesmo com Rebeca. E o medo é difícil de suportar. Esaú, por medo, Jacó fugiu de Esaú. Então nós vemos que o medo é algo muito difícil de nós ultrapassarmos. Mas Moisés, ele não cedeu ao medo. A Bíblia diz que ele permaneceu firme, como quem vê o invisível. Isso é incrível. Então Moisés, ele olhou o rei furioso, olhou o rei em chamas, mas ele não cedeu à pressão do rei. Veja você, de alguma forma, já teve medo de declarar a sua fé? Já teve medo de falar algo porque você iria perder um amigo? Já teve medo de no momento expor sua visão? O medo é difícil. Já imaginou? Moisés, ele não teve medo. Eu compartilho com você a história dos 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram ameaçados de se não se curvarem, serem lançados na fornalha. Mas eles julgaram melhor ir por fogo com Deus do que ficar fora do fogo sem Deus. Às vezes é melhor nós estarmos no meio da pressão, no meio do fogo, mas estarmos com Deus, do que estarmos confortável no nosso lugar, tranquilo, sem pressão, sem Deus. Deus, ele vai nos dar força nos momentos certos para encararmos as situações difíceis. A vida é complexa. As respostas não são simples. Mas optarmos em não fazer a vontade do mundo, optarmos em agradarmos a Deus, optarmos em não cedermos à pressão do mundo, optarmos em não temermos o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar de nós, mas sim procurarmos agradar a Deus, daremos um passo de confiança muito grande de que Deus tem o melhor para nós. Eu quero já concluir
que quanto mais nós nos dedicamos a Cristo, para as coisas de Deus, o mundo brilha menos. Não sei se você já experimentou isso. Jonathan Edwards fala: Deus grava a eternidade nos meus olhos. David Brainerd diz que o mundo chegou ele orava 8 horas, é claro, e ele chegou num nível em que ele diz: eu estou tão íntimo de Deus que o mundo não brilha mais. O mundo pode me chamar, mas eu não escuto, porque eu estou tão íntimo de Deus que as atrações do mundo para mim são supérfluas. E eu desafio você a se aproximar mais de Deus. Não importa se os outros não se interessam pelas verdades da palavra de Deus. Se esforce você e se interesse. Não importa se você é apenas um de pé na multidão, proclamando a verdade de Deus. Fique de pé, permaneça, não tema a pressão. Independente do que digam, fique de pé e proclame a palavra de Deus. A sua decisão é hoje se aproximar mais de Deus, ser mais íntimo de Cristo, para que você compreenda quando Ele fale. Nós citamos o exemplo dos jovens, né? Os jovens, nós falamos esse dia, eles perguntaram: como eu vou saber que é Deus que fala? Eu falo: cara, nós até falamos isso. Quando você ouve a voz do seu pai, você sabe, automaticamente. E como você é muito íntimo do seu pai, você está vivendo com ele direto, você sabe o que agrada ao seu pai, e você sabe também o que não agrada a ele. Como, por exemplo, você chegar às 5 horas da manhã em casa, ou 4 horas da manhã, você sabe que o seu pai vai ficar o quê? Estressadíssimo. Ele vai ficar angustiado. Ele vai estar uma fera. Quando você entrar em casa, você entrou na boca do lobo. Você já nem precisa que seja previamente avisado de que ele está uma fera com você. Você já sabe o que agrada a ele e não agrada. Assim é o Pai. Assim é Cristo. Quando nós nos aproximamos mais dele, nós vamos conhecer plenamente as suas vontades. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade e que Deus fale mais ao seu coração.